Oi, crianças, tudo bem? Espero que sim. A Tiara está aqui na segunda aula online do Ministério Infantil. Espero que vocês gostem, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos contar uma história muito legal. Sabe o que é? É a história de Davi e Golias. Quem aqui já escutou? Levanta a mão bem alto, quem já escutou? Quem já escutou vai poder relembrar e aprender mais coisas sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quem ainda não escutou, vai ser inédito, uma história incrível, vocês não podem perder, tá bom? Mas antes disso, nós iremos fazer uma oração, como toda aulinha nós fazemos. Nessa oração, a Tiara vai fazer e vocês podem fechar os olhos para não perder a concentração e orar junto comigo. Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai querido, por mais essa aulinha do Ministério Infantil. Senhor, por cada criança que está participando desse culto online, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando cada criança, a sua família, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa aula, que o Senhor fale conosco, que também nós possamos guardar isso no nosso coração, Pai querido, para nós lembrarmos sempre, todos os dias, quando nós precisarmos, Senhor. Que o Senhor fique conosco, nos dê um bom culto, Pai querido. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então vamos lá. Antes de começar a nossa historinha, nós vamos fazer uma coisa que eu sei que vocês adoram. O que é? Ouvir, louvar ao Senhor, ouvir as musiquinhas e também dançar, né? Mexer um pouquinho o corpo para Jesus. Vamos lá? Vamos lá, criançada. Quero todo mundo comigo, hein? Pode levantar do sofá. Quero todo mundo em pé. Vamos lá. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi.
se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, ele uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, pequenininho, pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Grande filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrotou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Crianças, então a aula de hoje ela está no livro de 1 Samuel 16, 17 e 18. A história de Davi, ela abrange mais capítulos do que esses que a tia falou. Mas na aula de hoje nós iremos focar nesses 3 capítulos, tá bom? Então, se você não está com a Bíblia aí do seu lado, dá um pause no vídeo, corre para pegar, para a gente ler junto o versículo da semana, tá bom? Vamos lá? Bom, então se você já pegou sua Bíblia, já encontrou, então nós vamos ler o versículo da semana juntos. Relembrando, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Um jovem rapaz chamado Davi, que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era da nação de Israel, e o rei da nação de Israel era Saul. Um dia, Saul recebeu uma notícia do profeta Samuel. O profeta Samuel disse para Saul: Saul, você desobedeceu a Deus. Deus não está se agradando daquilo que você está fazendo. Deus vai levantar um outro rei para Israel. E a pedido de Deus, Samuel, que é o profeta, foi até a casa do pai de Davi. Ele foi até a casa de Jessé, porque um dos reis que ele iria ungir estava ali. Então chegou o primeiro rapaz, Eliabe, forte, um homem alto,
ele era um homem que era do exército. Ele chegou, se apresentou para Samuel, Samuel olhou, falou, poderia ser, mas não é esse. Então veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho de Jessé. E aí? Não era nenhum desses. E Samuel perguntou para Jessé, Jessé, mas não tem nenhum outro filho? Você não tem mais nenhum outro filho porque não é nenhum desses 7. Jessé falou, olha Samuel, tem mais um filho sim, mas eu nem chamei ele para vir jantar conosco porque ele é baixinho, ele não luta, ele cuida das minhas ovelhinhas, ele chama Davi. Sabe o que o profeta Samuel falou? Chame ele aqui agora, eu preciso conhecer esse rapaz. Então Davi chegou, se apresentou para o profeta Samuel e o profeta Samuel ungiu Davi para ser rei de Israel. Mas você pensa que Davi assumiu o trono ali naquela hora? Não, Davi passou por muita coisa até que ele fosse realmente rei, né? E a gente vai contar um pouquinho dessa história, continuar contando. Davi, além de cuidar das ovelhas do pai, ele também tocava harpa. Em alguns momentos, quando o rei Saul ficava atormentado por alguns espíritos do mal, Davi tocava para ele, os espíritos do mal iam embora. Um certo dia, o pai de Davi falou para Davi, a nossa nação está em guerra e os seus irmãos estão lutando. Vá até lá e leve comida e presentes para os seus irmãos, vejam como eles estão. E Davi era muito obediente. O que ele fez? Ele obedeceu o pai e foi. Quando Davi foi encontrar os seus irmãos, ele encontrou um gigante chamado Golias, que afrontava o exército israelita todos os dias, de manhã e à tarde. Olha só o que esse gigante falava. Tem alguém no meio de vocês que tem coragem de vir lutar comigo? Vocês estão com medo? Vocês não confiam no Deus de vocês? Aonde está ele? Esse gigante tinha quase 3 metros de altura e estava afrontando tanto o exército quanto a Deus. Isso Davi não gostou. Sabe o que ele fez? Ele foi conversar com o rei Saul, que era o rei de Israel na época. Ele falou assim, nós não podemos deixar esse gigante fazer isso conosco, né? Eu vou lutar com ele. Eu cuido das ovelhinhas do meu pai. E sempre quando vem um leão ou um urso atacar as ovelhas, eu vou lá e tiro a ovelha do animal feroz e salvo a ovelhinha. E eu faço isso porque o Senhor Deus está comigo. E como Ele está comigo, Ele vai também me proteger e me livrar desse gigante. Sabe o que o rei falou? Vai, que o Senhor te acompanhe. E o rei ofereceu a sua armadura real para Davi, né? Só que Davi não estava acostumado com esse tipo de roupa, né? E ele não ficou bem. Ele chegou a vestir, mas não ficou bom. Então ele falou, muito obrigada, Saul, mas eu vou com a roupa que eu tenho e com os objetos que eu sou acostumado a usar. E assim foi feito. Sabe como que Davi foi enfrentar o gigante? O gigante que estava com espada, com uma armadura muito grande, pesada. Sabe como que o Davi foi? Ele foi com uma funda, que é como se fosse um estilingue. E 1, 2, 3, 4, 5 pedras. 5 pedrinhas. Quando ele chegou para enfrentar o gigante, olha só o que o gigante falou para ele quando viu. Por acaso sou eu um animal para vir lutar comigo com bastão e pedras? Ele zombou de Davi, né?
o que Davi estava usando, do seu tamanho, como ele era, que não era um lutador do exército. Mas Davi não ficou com medo, ele confiou no Senhor. Ele pegou uma das pedrinhas, colocou na funda, girou, 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 e pelo poder de Deus, a pedrinha foi na testa do gigante. E o gigante caiu. Então Davi pegou, tirou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Quando os exércitos filisteus viu que o seu gigante Golias estava morto, eles saíram correndo com medo, apavorados. E foi assim que o Davi ganhou, ele venceu do terrível gigante Golias. Mas vocês acham que Davi ganhou porque ele era forte, porque ele era habilidoso com a pedra? Não. Sabe por que Davi ganhou do gigante? Porque Deus estava com ele, porque Deus ajudou com que ele vencesse essa batalha. Muitas vezes a gente pode se sentir pequeno, sem força diante dos grandes gigantes, mas a gente precisa lembrar e confiar que Deus está conosco e que Ele nos ajuda. Crianças, espero que vocês tenham gostado da historinha. E o desafio da semana é fazer um vídeo respondendo essas 3 perguntinhas que a Tiara vai falar agora, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem vai acertar, hein? Pergunta 1. Atenção, atenção. Por que Deus escolheu um novo rei? Pergunta 1. Por que Deus escolheu um novo rei? Vamos lá? Quem já sabe essa? Então fala a resposta bem bonita no vídeo para a tia ver, hein? Pergunta 2, atenção! Quem foi escolhido no lugar do rei Saul? Quem foi? Essa tá fácil, hein? Pergunta 3, Deus olha a aparência ou o coração? Então são essas 3 perguntinhas para responder no vídeo e enviar para a tia. Quem tem irmão pode responder junto com o irmão, não tem problema, tá? Enviar no mesmo vídeo. Então, pergunta 1. Por que Deus escolheu um novo rei? Pergunta 2. Quem foi escolhido no lugar do rei Saul? Pergunta 3. Deus olha a aparência ou o coração? Tá bom? Espero a resposta de vocês aí. Se tiver alguma dúvida, a tia vai mandar no WhatsApp das mamães e as mamães repetem as perguntas e ajudam vocês, tá bom? Um beijo, crianças. Até a próxima aulinha. Fiquem com Deus.